7 anos. Foi o tempo que Ja Morant vestiu a camisa do Memphis Grizzlies. 7 anos de voos impossíveis na cesta, de contratos suspensos, de manchetes que misturavam talento genuíno com problema atrás de problema. E agora acabou. Memphis mandou Morant embora. E o destino pegou todo mundo de surpresa. Portland. Se você segue a liga, sabe por que isso é estranho. O Trail Blazers já tinha o armador mais decorado da história recente da franquia. Um veterano de defesa impecável, um jovem talentoso tentando decolar e ainda um alarmador surpreendente na última temporada. Ou seja, Portland tinha armador sobrando. E mesmo assim, foi lá e pegou mais um. Nesse vídeo eu vou destrinchar exatamente o que aconteceu, por que Memphis aceitou receber tão pouco de volta, o que essa jogada estranha diz sobre o plano de Portland, e se essa pode ser a última chance de Ja Morant provar que ainda é o jogador que a liga inteira temia. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa janela de trocas ainda não fechou e vem coisa muito boa por aí. Vamos ao fato frio primeiro. Memphis enviou Ja Morant para Portland. Em troca, o Grizzlies recebeu o ala Jeremy Grant, o jovem Chris Murray e, segundo apurações, ainda embolsaram $1 milhão em dinheiro dos cofres dos Blazers. Começamos por Jeremy Grant. Ele tem 32 anos e assinou lá em 2023 um contrato gigantesco de 5 temporadas por $160 milhões. Restam 2 temporadas nesse vínculo, com uma opção de jogador em torno de 36 milhões para 27 e 28. Grant não é um jogador ruim. Ele fez uma temporada sólida, com médias próximas de 19 pontos por jogo. Mas o torcedor de Portland já vinha pedindo essa saída faz tempo. O contrato pesava mais do que a produção justificava. Chris Murray é a peça menos badalada. Irmão gêmeo de Keegan Murray do Sacramento, ele tem contrato barato, ainda não provou muita coisa em quadra e vira agente livre restrito no próximo verão. É basicamente um encaixe de salário, não uma peça de valor real no papel. Agora o detalhe que fez a internet ficar de queixo saído, não saiu nenhuma escolha de draft nessa troca. Nenhuma. Depois de meses ouvindo rumores de que qualquer time interessado em Morant exigiria picks de Memphis só para aceitar o contrato dele, o Grizzlies conseguiu encerrar essa novela sem entregar um único ativo de futuro. Pelo contrário, ainda ganharam dinheiro em cima. Isso muda completamente a leitura desse negócio. Não é uma trade de 2 estrelas se equilibrando. É Memphis tentando se livrar de uma situação incômoda e Portland pagando o preço. Mas um preço curiosamente baixo para tentar a sorte. Para entender por que Memphis aceitou tão pouco, é preciso lembrar o tamanho da queda de Ja Morant nos últimos anos. Estamos falando de um jogador que já foi calouro do ano, que já apareceu em seleções ao NBA, que fez a torcida do FedEx Forum vibrar como poucos armadores conseguem. Só que nas últimas 3 temporadas, Morant disputou menos de 80 jogos no total. Lesões no ombro e no cotovelo o tiraram de quadra por longos períodos. E suspensões, tanto internas quanto aplicadas pela própria liga, comeram ainda mais tempo de sua carreira. Na última temporada, quando finalmente entrou em quadra, os números vieram abaixo do esperado. Queda acentuada no aproveitamento de arremessos, um percentual de 3 pontos que beirou os 23% e uma nova lesão que encerrou sua campanha antes da temporada terminar. Some a isso o histórico de atritos com técnicos e colegas e você entende por que times como Sacramento só topariam negociar se Memphis ainda colocasse a escolha de draft na mesa. Ou seja, o mercado tinha decidido coletivamente que Ja Morant era um passivo, não um ativo. E foi justamente aproveitando esse fundo do poço que Portland decidiu agir. Do ponto de vista do Grizzlies, essa não é uma peça isolada. É o capítulo final de uma demolição controlada que já dura mais de um ano. Lembra do Desmond Bane? Foi trocado com Orlando por uma pilha de escolhas futuras. Jaren Jackson Jr., peça defensiva historicamente ligada à identidade do time, também saiu no meio da temporada passada em outro pacote recheado por picks. Agora, com a saída de Morant, Memphis conclui a saída dos 3 nomes que formaram o núcleo mais promissor da franquia na última década e que, apesar do talento individual, só venceu uma série de playoffs em 4 tentativas juntos. O novo capítulo já tem protagonista definido, Khem Boozer, a terceira escolha do draft, chegando com o currículo de melhor jogador do país no nível universitário. A ideia é clara, construir do zero, sem a pressão de acomodar um armador de contrato máximo que já deixou claro publicamente que não via mais futuro na cidade. Para Memphis, transformar o contrato mais difícil de negociar da liga em um ala funcional, um jovem de baixo custo e ainda dinheiro de volta, sem abrir mão de nenhuma escolha, não é um resultado glamuroso, mas é um resultado inteligente. A diretoria conseguiu sair dessa situação sem sangrar ativos futuros, algo que parecia praticamente impossível 6 meses atrás. Agora, vem a parte que realmente não fecha à primeira vista. Por que Portland faria isso? Vamos ao elenco de armadores do Blazers depois dessa troca. Damian Lillard, de volta à franquia após ser dispensado pelo Milwaukee, enquanto ainda se recuperava de uma lesão grave no tendão de Aquiles. Drew Holiday, veterano defensivo de primeira linha. Scoot Henderson, jovem promessa ainda tentando encontrar seu papel. Shadon Sharpe, que teve uma boa curva de crescimento recente. E agora, Ja Morant. 5 armadores de nível titular em um único elenco. E segundo reportagens que surgiram logo depois do anúncio, a intenção do técnico não é sequer deixar Morant no banco.
A ideia é começar as partidas com Lillard e Moran juntos na armação, ao lado de Deni Avdija na ala. Isso é estranho por um motivo estatístico muito concreto. Portland foi um dos piores times da liga em arremessos de 3 pontos na temporada passada. E o reforço que acabaram de trazer é coincidentemente um dos piores arremessadores de perímetro entre os armadores titulares da NBA. Colocar 2 armadores que dependem da bola na mão é uma receita clássica para embolar o espaçamento de qualquer ataque. Diante disso, a teoria natural que circulou nos bastidores foi: isso não pode ser o produto final. Deve haver uma trade maior no caminho, provavelmente envolvendo alguns desses armadores excedentes e o arsenal de escolhas de draft que Portland acumulou lá atrás, na troca que trouxe Lillard de volta. A franquia tem 9 primeiras escolhas no total, sendo 6 delas negociáveis. Rumores chegaram a colocar o nome de Jaylen Brown do Boston como um alvo de uma ofensiva futura. Só que pouco depois de a poeira baixar, veio a resposta oficial: Portland não estava atrás de Jaylen Brown. Segundo fontes ligadas à diretoria, Moran não é a primeira peça de um plano maior. Ele é o plano. A grande aposta do verão, sozinha, mesmo cercada por um elenco que já tinha armador de sobra. Isso reforça uma leitura sobre a franquia. Portland vive presa naquele purgatório que nenhum time quer habitar. Bom demais para ser tanque, longe demais para brigar de verdade. E cidades nesse ponto médio raramente atraem estrelas de graça. A última vez que um agente livre relevante escolheu Portland por vontade própria foi o próprio Lillard, voltando depois de ser cortado. Então, quando você não consegue atrair talento pelo caminho tradicional, resta comprar talento na baixa. E dificilmente existia um talento mais baixo em termos de valor de mercado do que Ja Morant nesse momento específico da carreira dele. Chegamos então ao ponto central. Essa troca pode significar coisas completamente opostas para a carreira de Ja Morant, dependendo de qual versão dele aparecer em Portland. O melhor cenário, essa é a virada de chave. Cidade nova, sem o desgaste acumulado com a comissão técnica anterior, sem o peso simbólico de carregar uma franquia inteira nas costas sozinho. Cercado por veteranos como Holiday e Avdija, Moran pode simplesmente jogar basquete, recuperar a explosão física e lembrar a liga do motivo pelo qual ele já foi considerado, em certos momentos, o armador mais eletrizante do planeta. No pior cenário, essa troca vira um capítulo a mais de uma história que já vimos se repetir. Jogadores talentosos que trocam de uniforme esperando reinvenção e simplesmente continuam a decair. Lesão recorrente não desaparece porque o logotipo no peito mudou. Arremesso de 3 pontos fraco não se conserta automaticamente numa cidade nova. E o encaixe tático em Portland, como vimos, está longe de ser natural. O que fica evidente, olhando o pacote recebido por Memphis, é que a liga inteira já havia decretado. Praticamente ninguém queria esse contrato. E o que Portland ofereceu confirma isso. Um ala em declínio, um reserva de valor discutível e nenhuma escolha de draft envolvida. Não foi um roubo clássico de superstar. Foi, na prática, uma tentativa de reciclagem de contrato disfarçada de grande negócio. Tem uma camada dessa história que quase ninguém comentou nos primeiros dias e que ajuda a explicar por que Portland topou esse risco justamente agora. A franquia também passou por uma reformulação silenciosa no comando técnico. O treinador que levou o time aos playoffs na temporada passada não terminou o trabalho. Chauncey Billups deixou o cargo no meio da temporada anterior, em meio a um escândalo que afastou da beira da quadra, e o auxiliar Thiago Splitter assumiu interinamente até o fim daquela campanha. Na entre-safra, Portland foi buscar Micah Norrie, até então assistente do Minnesota Timberwolves, para assumir o comando de forma definitiva. Ou seja, Moran não está apenas entrando num elenco lotado de armadores, ele está entrando no vestiário, que também está absorvendo um técnico novo, com filosofia própria, testando peças pela primeira vez. Isso nos leva ao próximo ponto. O que fazer com quem sobra? Porque na prática, alguém vai perder minutos de forma significativa com a chegada de Moran. Scoot Henderson, que ainda está no último ano de contrato de novato, é o nome mais citado como possível saída complementar. Jovem, barato, com upside reconhecido. O tipo de peça que interessa a times reconstruindo do zero. True Holiday, veterano com currículo defensivo pesado, também aparece como possível moeda de troca, principalmente para equipes que buscam experiência de playoff em troca de um pacote de picks. Nenhuma dessas movimentações foi confirmada, mas o próprio desenho do elenco deixa claro que a diretoria de Portland vai precisar tomar mais uma decisão grande antes do início da temporada. 5 armadores de nível titular não sobrevivem numa rotação de 8 ou 9 jogadores por muito tempo. Ou alguém aceita sacrificar minutos, ou alguém sai de mala pronta. E vale registrar como a imprensa especializada reagiu na primeira leitura fria da troca. As notas ficaram bem próximas entre os dois lados, geralmente na faixa de B e B+, tanto para Memphis quanto para Portland, o que no fim das contas resume bem o tom geral da repercussão. Ninguém está tratando isso como um roubo escandaloso para nenhum dos lados. É mais um vamos ver no que dá do que um veredito fechado. Resumindo, Memphis fecha o ciclo da era Moran sem perder ativos futuros e já projeta o próximo capítulo em torno de Ken Boozer. Portland assume o maior risco do verão empilhando um 5º armador titular num elenco que já não sabia o que fazer com 4, apostando tudo numa única pergunta. Será que ainda existe, escondido em algum lugar, o Ja Morant que fez a liga toda prestar atenção? Só o tempo e a saúde dele vão responder isso. E é aqui que eu quero ouvir vocês. Essa troca vai envelhecer bem para o Blazers ou vocês acham que Portland comprou dor de cabeça por um preço camarada?
Deixa sua nota para essa negociação nos comentários, os dois lados da troca, Memphis e Portland. Se esse vídeo te ajudou a entender o cenário, deixa o like, comenta sua previsão para a próxima temporada e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.